Pastor, você gostou? Dá pra colocar aqui de novo? Eu tô Vamos fã lá. desse negócio, eu acho que ficou bem legal, né? Você gostou, pastor? Rapaz, muito legal. Muito legal. Celebração promessista, olha só. É um novo tempo pra nós, pastor. Rapaz, muito legal esse reposicionamento, né? Muito legal mesmo. Eu acho que tem muito, de fato, muito a ver com um dos focos principais do ministério, né? Sim. Então, e massificar isso acho que é o grande desafio nosso agora, né? Eu acho que é uma evolução, pastor, porque o ministério nasce ali em 1995. Hoje a gente teve uma matéria publicada lá no promessistas.org e foi colocado o primeiro documento lá, os dois primeiros documentos. O primeiro documento de 1994, que era a proposta do Departamento de Música, e o segundo documento já aprovado de 1995. E a gente vê muita vontade dos irmãos que participaram ali de realmente estruturar a música na igreja. Então você vê ali a preocupação em se cantar músicas bíblicas. Na época o inário era algo que era uma fonte, num tempo que a produção fonográfica não era tão acessível, a gente não tinha tanta coisa disponível, né? E justamente por isso, para que a gente tivesse um cântico eficiente, hinos bíblicos, um conteúdo de qualidade, já via-se a preocupação ali neles, né? Correndo um pouquinho mais, a gente vê ali o período da Vilma já trazendo uma conscientização sobre o culto. A gente falou muito sobre arte, a gente falou muito sobre capacitação técnica. E aí a gente começa naquele período a falar sobre culto. O pastor Amadilson vem com a mesma proposta, com a mesma ideia, falando sobre culto, falando sobre adoração, falando sobre... na época havia uns propósitos, falando sobre discipulado. E eu acho que hoje a gente sobe mais um degrau nessa caminhada, trazendo toda a nossa arte, tudo aquilo que a gente foi chamado para fazer, para o ajuntamento. Para que o ajuntamento, para que a igreja ela seja cada vez mais relevante na nossa sociedade, no nosso tempo, né? E eu tô muito contente de poder fazer parte desse momento. E eu acredito que, por mais que o nosso nome agora carregue celebração e não o arte propriamente dito, eu acho que a nossa arte ela vai ficar cada vez melhor, cada vez mais fina, mais técnica, mais intencional. Com certeza, porque na verdade, né, no fundo, toda arte, toda a nossa arte, ela tem como objetivo glorificar a Deus. É verdade. Um dos objetivos da arte é a própria celebração do Criador, né? Independente de que tipo de arte nós estejamos falando, né? Como artistas cristãos, né? Sim. Que vocês são, muito mais que... Sim. Você é também, que pastor. Mas o grande objetivo é celebrar a Deus, né? É adorar a Deus. E assim, a gente só tem que louvar a Deus por esse ministério mesmo, ao longo de todo esse tempo, porque eu acredito assim, todos aqueles que estão nos acompanhando e que acompanharam esse processo, né, de algum tempo, dá para perceber a evolução, né, nesse tempo, a evolução nas nossas celebrações, né, a evolução na parte musical, né, especificamente nas nossas igrejas. Eu acho que a gente avançou bastante, né? Avançou bastante. E é como você disse, parece que a gente vem numa crescente, né? E esse reposicionamento, né, com celebração promessista, eu acho que faz parte dessa crescente, né? Dessa crescente. Então acho que é muito, muito legal mesmo participar desse momento. É um período de reflexão que a gente inicia e que vai levar a gente para um ponto muito mais nobre na nossa carreira, né, no nosso ministério. E a gente não faz só um reposicionamento de nome, né, pastor? A gente trouxe aí 5 valores. E como você é o teólogo bravo da igreja ali, o cara que tem... Eu e o pastor Eleuto, a gente sabe qualquer versículo de cor. Qualquer da Bíblia. Se eu não souber, ele sabe. Meu Deus. Pode perguntar qualquer um. Se eu não souber, o pastor Eleuto não sabe. Vocês sabem que ele tá brincando, né? Mas, pastor, eu queria que você falasse um pouco do ponto de vista do nosso chamado mesmo, né? Falando aí sobre esses cinco valores que devem estar presentes em qualquer tipo de arte. Porque a arte ela pode variar. A gente tem música, teatro, artes plásticas, enfim,
tantas outras coisas, mas os valores eles precisam fazer parte do nosso DNA, né? E o primeiro valor, que eu acho que é o pilar mesmo, é o que estrutura todo o resto, é o valor bíblico, né? Então por que a nossa arte ela precisa ter esse valor em todos os momentos? Olha, eu acredito que como cristãos, a Escritura Sagrada é a nossa regra de fé e de conduta em todas as áreas, né? Isso não é diferente no que diz respeito à arte e no que diz respeito à celebração. Então, o nosso norte, o nosso guia é o Evangelho de Jesus. Então, não dá para falar de celebração promessista, não dá para pensar num tipo de culto ou num tipo de arte em que a palavra de Deus não seja central, em que a palavra de Deus não esteja ali, né, direcionando todas as ações, né? O contrário disso, eu acho que nós vamos cair em modismos, né? Nós vamos ficar o tempo todo correndo atrás da última novidade do mercado, né? Quando a gente não se concentra, não foca na Escritura Sagrada, não foca na Bíblia Sagrada. Então, eu penso que esse pilar da celebração, o pilar bíblico, ele é importantíssimo, é fundamental. Pensando especificamente na música, né, que é uma parte importante da celebração, eu acho que é fundamental a gente levar a sério esse pilar, porque a gente ensina muito através da música na igreja local. Eu acho assim, se transmite muita teologia na igreja através da música, né? Sim. Então, por isso que letras, né, profundas tocam o coração. Se transmite muita teologia por meio da música. Então, é preciso cuidar com carinho desse pilar, o pilar bíblico, né? Inclusive, artista, músico precisa gostar de Bíblia. Precisa. Eu consigo ver dois valores dentro desse valor. O primeiro, porque a Escritura ela é a própria voz de Deus falando. E se existe algo que pode trazer significado para nossa vida, contentamento para nossa vida, é a palavra do próprio Deus, do próprio Criador. E o segundo é que a Escritura ela protege a gente. Você falando agora, né, sobre modismos, a Escritura ela nos protege. E eu me lembro daquele texto de Paulo, onde ele fala assim, olha, se aparecer alguém aqui ensinando alguma coisa diferente, ou se até mesmo eu venha ensinar alguma coisa diferente do que eu já tenho ensinado, vocês não ouçam, vocês ignorem isso. Seja anátema, Paulo fala, né? Então, seja maldito. É isso aí, porque o evangelho é central. Quando ele disse isso, ele havia ensinado o evangelho para a igreja da Galácia e estavam tentando perverter parte do evangelho. Então, para Paulo, assim, não dá para mudar parte do evangelho e ainda assim manter o evangelho. Não, se você mudou parte, você adulterou. Ainda mais o que eles estavam mudando, que era a essência lá, que é a salvação por meio da cruz, né? A salvação por meio da fé. Então, realmente, a gente precisa valorizar a Bíblia Sagrada. Ela é uma vacina, de fato, contra ela protege a gente heresia, contra o erro, né? Ela é inspirada e útil para ensinar, redarguir, corrigir, a fim de que a gente seja preparado e habilitado para toda boa obra, né? E o segundo valor é um valor também importantíssimo para a gente, enquanto também uma igreja de tradição pentecostal, que é o valor espiritual, né? Sim, exatamente. No logo ali a gente tem... Coloca o logo pra gente. Coloca aí, vamos lá. Vamos ver se a gente fez a lição de casa, né? Olha ali, ó, o logo tem uma nota musical. Uma nota musical e em cima da nota musical... o fogo. Eu acho que tem um fogo aí, né? Não li, é isso aí, é o fogo, é o fogo mesmo, né? É o fogo mesmo. É o fogo, né? Remetendo à ideia mesmo de fogo como símbolo do Espírito, né? Como símbolo do poder do Espírito, né? Porque nós queremos ser direcionados pelo Espírito nas nossas falas, nas nossas celebrações. Acho que você lembrou bem aqui. Nós fazemos parte de uma igreja, né, que historicamente é ligado ao pentecostalismo clássico, né? Então nós acreditamos
na contemporaneidade dos dons espirituais, né? Nós acreditamos que os dons são para hoje, né? E não somente acreditamos, mas buscamos, né, os dons espirituais. E no culto, né, na celebração, né, Deus age, Ele continua agindo por meio dos dons, né, especialmente os dons manifestacionais, ali 1 Coríntios capítulo 12. Então, quando nós vamos para uma celebração, para um culto, nós vamos com essa expectativa, né, do encontro com Deus, né, com essa expectativa de ouvir a voz de Deus e de que Deus vai fazer alguma coisa, né, Deus vai tocar, dons manifestacionais vão aparecer ali, serão uma realidade no meio do povo de Deus naquela celebração. Então nós vamos com essa expectativa. Eu acho que esse de fato é um valor importante das nossas celebrações, né, o valor espiritual, o valor ligado ao poder do Espírito e essa manifestação do Espírito, né? E a gente sai ali já embasados pela Escritura e por meio dela a gente encontra uma experiência com o Deus da Escritura, com o Deus da Bíblia, né? E isso faz com que a gente fique animado, feliz mesmo, com que a gente tenha expectativa do retorno, né? Então, um culto onde existe a renovação do Espírito, existe ali a capacitação por meio dos dons, ele faz com que a gente vibre com aquilo e aquele ajuntamento ele se torna inspirador, né? Revolucionário. A gente vai embora, é o lance da vigília, né? Que dá 6 horas da manhã e o povo ainda tá no gás. Exatamente. Para quem acredita, né, num culto direcionado pelo poder do Espírito, né, não tem como. Você vai para a celebração com essa expectativa, né? Quando a gente perde essa expectativa, né, na celebração de que Deus vai fazer alguma coisa, de que o Espírito está entre nós, então assim, tem alguma coisa que não tá legal na celebração, né? Porque cultos precisam ser inspiradores, né? Cultos precisam de fato nos levar a viver essa experiência com Deus, né? Não deve ser natural um pensamento de hoje o culto não foi bom, hoje o culto foi morno. Não deve ser natural de jeito nenhum. Nós estamos ali para ouvir Deus por meio da palavra. Então, quando a gente não é afetado, por exemplo, pela palavra, né, um momento do culto importantíssimo, né, em que a gente ouve Deus através da Escritura Sagrada, a gente acredita que Deus fala por meio da Escritura Sagrada, né, o Espírito está ministrando ali enquanto a palavra é ministrada, né, enquanto a gente canta louvores, o Espírito está ministrando, né. É interessante, quando a gente olha, por exemplo, 1 Coríntios 14, né, a impressão que a gente tem olhando esse texto aqui é que os cristãos da igreja de Corinto, né, os cristãos, de acordo com as orientações de Paulo, eles iam para o culto e eles tinham essa expectativa, né, de que algo aconteceria. O Espírito se tornaria visível entre eles, né, por meio dos dons. Então, acho que esse é um valor importante que a gente precisa sempre falar sobre ele e valorizá-lo. E o próximo valor, ele tem muito a ver com a igreja de Corinto, que é o valor comunitário, né? Eu gosto muito daquele texto onde Paulo fala como deve ser a celebração. E ele fala assim, olha, quando vocês forem, cada um tem um salmo, uma oração, uma profecia. Ele vai falar sobre várias coisas. E no finalzinho do versículo ele vai dizer assim, e que tudo isso seja para a edificação do corpo. Então é um lugar onde todo mundo se reúne, cada um traz algo, cada um tem uma experiência com Deus, e quando acontece o ajuntamento, a igreja é fortalecida, edificada e se torna uma comunidade forte, né? Exatamente. Esse valor comunitário é muito presente ali. Você citou a igreja de Corinto, né? Talvez porque Paulo fale bastante disso em 1 Coríntios 12, né? Sim. 1 Coríntios 14 12, também. 14, sim. Ele vai falar bastante sobre essa questão do corpo, né? Então, de fato, o culto tem também esse caráter comunitário. É o corpo de Cristo unido, juntos numa só voz, celebrando a Deus.
né, ouvindo a sua palavra, cantando louvores, orando e participando também, né? Porque a ideia é que a comunidade oferece culto a Deus, né? Aliás, o ministério que está ali na frente, né? Aqueles que estão ali são apenas facilitadores, né? Mas é a comunidade quem está oferecendo culto a Deus, né? Então, quando a gente oferece a nossa atenção, por exemplo, para ouvir a Escritura Sagrada, quando a gente participa, né, de fato ali acompanhando, enfim, a gente está participando comunitariamente do culto, né? Porque ele tem essa dimensão horizontal também, né? Sim. E aí a gente chega nos dois últimos, né? Um deles é o contemporâneo, onde a gente se torna capaz de comunicar as verdades do Evangelho, de proclamar o Evangelho de uma forma que as pessoas do nosso tempo compreendam o que é o Evangelho e sejam alcançadas pelo Evangelho, né? Exatamente. Então nós já falamos aqui do valor bíblico. Sim. Né? A celebração tem que ser bíblica, espiritual, comunitária e agora contemporânea, né? Qual que é a ideia do contemporâneo? É sempre bom a gente colocar esses valores, né, em conjunto, né? Colocar esses valores aqui um ao lado do outro, né? Porque para muitas pessoas, quando eles ouvem dizer assim, nós queremos fazer um culto contemporâneo, o pessoal pode pensar, as coisas do passado não servem mais. As coisas do passado não servem mais, agora querem inovar, agora querem mudar tudo, então, enfim. Mas, bíblico e contemporâneo, a base sempre é a Escritura Sagrada, sempre é o Evangelho. Mas nós precisamos fazer um culto que seja compreensível, um culto que seja inteligível. Inclusive, né, estamos falando bastante de 1 Coríntios aqui, mas se a gente der uma olhada em 1 Coríntios 14, uma das lutas de Paulo ali, quando ele apresenta algumas orientações, algumas instruções sobre o uso dos dons no culto público, o objetivo, se a gente observar, por trás das orientações de Paulo, é que o culto fosse um culto compreensível para o de fora. Então, se tem um não crente, se tem um incrédulo, ele precisa entender o que está acontecendo. Então, letras de música que sejam bíblicas e que sejam compreensíveis para as pessoas do nosso tempo, a própria liturgia, né, que comunique com esse tempo que a gente está vivendo, né, uma liturgia que seja dinâmica, uma liturgia que seja viva, né, porque é o tempo que a gente está, o tempo que nós estamos vivendo, né? Então acho que a gente precisaria sempre pensar nisso nas nossas celebrações, né, para que a nossa maneira de comunicar não seja um empecilho para que as pessoas entendam o Evangelho, recebam o Evangelho de Jesus, né? E por último, o missionário, né? A igreja, ela tem um propósito, né? A sua essência, né? Ela traz um propósito. Uhum. E um desses propósitos é anunciar e também fazer o bem, ser relevante no lugar onde ela está, né? Exatamente. E eu acho, Fábio, que está até vinculado com o ponto anterior, né? Sim. Por que a gente quer fazer um culto contemporâneo, né? Um culto inteligível, compreensível para as pessoas? Exatamente porque um dos grandes propósitos da igreja, um dos grandes chamados que a igreja tem é proclamar o Evangelho, é ser uma comunidade missionária, né? Uma comunidade que alcança pessoas por meio da Escritura Sagrada. E essa dimensão missionária da igreja precisa ser vista também na celebração. Sim. Né? Precisa ser vista na celebração. Então, penso que a gente tem que pensar também com bastante carinho nesse valor quando construirmos as nossas celebrações, né? Porque nós temos esse objetivo de alcançar pessoas por meio do Evangelho. A fala de Jesus para fazer discípulos, para pregar o Evangelho em todo mundo, né? A fala de Paulo que a gente é ministro da reconciliação. Todas essas falas, elas precisam ser verdade também quando nós formos pensar nas nossas celebrações. Sim. Né? Isso não é algo que a gente faz
fora das quatro paredes. A gente sempre diz, não, tem que sair das quatro paredes. É óbvio, a gente faz isso fora das quatro paredes, é onde mais a gente faz isso, né? Viver de maneira missional, aonde nós estivermos. Mas dentro das quatro paredes, também... Como que a gente é? A gente também precisa ser missionário, intencional, e a nossa celebração também precisa ter essa veia, né? Missionária, e com esse objetivo também de alcançar aquele que não foi alcançado indo pelo Evangelho de Jesus, né? Muito bom, pastor. 5 valores da celebração promessista. Você que acompanha a gente vai disponibilizar um material muito bacana sobre a celebração promessista. Então você aguarde aí nas próximas semanas. Pastor, a nossa ideia é preparar um material para pequenos grupos. Na verdade, ele já está em produção, esse material. Então, o nosso objetivo é que ali no começo do ano a gente faça um lançamento desse material. Serão 5 encontros, onde você, das artes, da sua igreja, do Ministério de Música e Artes, da celebração, talvez da celebração Vila Maria, da celebração Vila Medeiros, da celebração Primavera do Leste, né? Sim. Celebração Primavera do Leste vai ter esse material em mãos para que a gente cada vez compreenda mais a nossa responsabilidade na celebração. Pastor, a gente já está chegando ao final e nesse momento eu gostaria que o senhor desse uma palavra pastoral, que você desse um ânimo pra gente, para que a gente se sinta seguro e que a gente compreenda que esse é o plano de Deus pra gente. Esse é o plano de Deus pro menino, pra menina que tá lá no grupo de louvor, pro irmão que tá trabalhando na liturgia lá da igreja dele, para ele entender e para que ele se sinta tocado pelo Espírito a trazer esses valores para sua prática. Ok. Bom, para dar essa palavra final, então, me permita aqui fazer a leitura de um texto bíblico na carta de Paulo a Romanos. É um texto que a gente usa bastante, né, nos contextos de ministérios de celebração, que é quando Paulo diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esse é o culto lógico de vocês, né? Que Paulo está falando do oferecimento da própria vida em sacrifício a Deus, né? Em sacrifício vivo, santo e agradável. Geralmente a gente fala desse texto aqui de Romanos 12, versículo 1, e a gente se esquece que esse texto ele começa com um portanto, né? Ele começa assim, portanto. Sim. Algumas versões diz: rogo-vos, pois. Ora, se Paulo está começando esse trecho no capítulo 2 com um portanto, ou um rogo-vos, pois, é porque ele está fechando uma ideia. É porque ele está fazendo uma conexão com alguma coisa. E no caso aqui é com o que ele acabou de afirmar no final do versículo 11. Então, como termina o capítulo 11 de Romanos, para que Paulo logo na sequência faça rogue, né? Faça esse apelo às pessoas para que elas se ofereçam a Deus como culto, né? Ofereçam a vida a Deus, porque esse é o culto mais lógico, esse é o mais sensato a se fazer. Ele termina o capítulo 11 assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Meu Deus. Então, Paulo entendia quem era Deus, e Paulo sabia da grandeza do poder de Deus, e sabia que Deus é aquele que é digno de ser adorado, celebrado, entronizado, né? Porque tudo é dele, né? Tudo foi criado por ele, tudo existe para que o nome dele seja
glorificado. Diante disso, o que é mais correto se fazer? O que é mais lógico se fazer? Se oferecer a ele completamente, né? Então, por isso ele faz esse apelo e esse desafio no início do capítulo 12. Então, por que eu estou usando esse texto aqui? Porque quando a gente se reúne como igreja, né, o culto talvez seja uma das maiores expressões de adoração da igreja como comunidade local, né? E então é uma das maiores expressões da igreja como comunidade, é o culto, a celebração. E o papel que esse ministério desenvolve nessas celebrações é um papel importantíssimo, né? Nós entendemos o quanto o nosso Deus é grande, nós entendemos o quanto o nosso Deus é poderoso, e nós sabemos que tudo que existe deve glorificá-lo, deve exaltá-lo, e a gente tem um ministério que tem o privilégio de ser facilitador dessa busca e adoração a Deus na igreja local, né? Nesse momento que é o principal momento de adoração da comunidade local. Então você que serve nesse ministério, você que serve no Ministério de Música e Arte, nos ministérios de celebração, a minha oração é que Deus continue usando a sua vida, que você continue sempre animado, firme, né, no trabalho que você desenvolve para o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que Deus, você está fazendo de coração, com motivações corretas, né, mesmo com todas as dificuldades, porque não é fácil, né? A gente sabe que tem muitas igrejas que não tem a estrutura que a gente entende que seria a melhor estrutura, né? Então, de repente, não tem a melhor estrutura, não tem os melhores instrumentos. Você está aí se esforçando, né? Dedicando tempo da sua vida para ensaiar, para organizar, enfim, para atuar na celebração, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, continue firme. Eu tenho certeza, Deus está olhando isso aí. Deus está vendo todo o seu esforço de servi-lo, e que você faça isso sempre com paixão, com intensidade no seu coração, visando sempre glorificar o nome do Senhor Jesus.